Oi, eu sou o Fael e hoje o vídeo vai ser até um pouco mais sério do que eu costumo trazer aqui pro canal. Porque hoje a gente vai olhar alguns livros, documentos e vai ser como se a gente estivesse abrindo um dossiê dos mais fascinantes e sombrios por trás da grande saga de fantasia de O Senhor dos Anéis. Eu gostaria, antes de tudo, que você pensasse por um momento na Terra-média. De um lado a gente tem o Condado, uma terra verde, pacífica, cheia de vida, boa comida e risadas. Um lugar pelo qual definitivamente vale a pena lutar. Agora, no outro extremo, temos Mordor, uma terra de cinzas, fogo e fumaça industrial, com a desolação e morte em escala massiva. E então eu te pergunto, de onde um único homem e uma única mente tirou imagens tão fundamentalmente opostas uma à outra? De onde veio a lama pegajosa e assombrada dos pântanos mortos? Da onde surgiu a lealdade inabalável e comovente de um jardineiro como Sam? E de onde vem a profunda tristeza que permeia a história da partida dos elfos? A resposta para essas perguntas não está em um livro antigo em uma biblioteca. Ela está nas trincheiras, infestadas por ratos, encharcadas de sangue, de um dos piores conflitos da história da humanidade. E este é o dossiê secreto da Terra-média. E hoje a gente vai desvendar como a Primeira Guerra Mundial não apenas serviu de inspiração, mas ela forjou a alma, a estrutura e a verdade emocional da obra monumental do nosso querido Tolkien. Assim, eu acho que todo mundo que é fã de Senhor dos Anéis já viu aquelas teorias tentando decifrar o Senhor dos Anéis como se fosse uma alegoria da Segunda Guerra Mundial, onde eles falam de forma até simplificada, onde o Sauron é o Hitler e Mordor é a Alemanha nazista. Mas a verdade é que o próprio Tolkien não só discordava, como ele realmente detestava esse tipo de comparação direta e simplista. Ele era um homem que odiava a alegoria, porque ele não gostava que colocasse um sentido único e dominador sobre a narrativa da história. Agora, o que ele realmente defendia, e que vai ser a palavra-chave aqui, era o conceito da aplicabilidade. Para ele, a aplicabilidade era a liberdade do leitor de conectar os temas, as dores e as alegrias da história com as suas próprias experiências da vida. Ele queria que a vida do leitor encontrasse com a narrativa da história. E a experiência que definiu e marcou, mas também assombrou a vida do próprio Tolkien, foi, sem qualquer sombra de dúvida, a participação dele na Grande Guerra. Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar de uma forma profunda como o horror da guerra, a amizade forjada no fogo, a ascensão da tecnologia como uma força do mal e, acima de tudo, a perda avassaladora que o Tolkien viveu no front, forneceram para ele toda a base emocional e a espinha dorsal para a criação da mitologia dele. Então já prepara o seu café aí, porque eu acho que esse vídeo realmente vai mudar a forma que você vê a jornada do Senhor dos Anéis. E bom, para a gente conseguir entender plenamente o que a guerra criou, primeiro a gente precisa, de uma forma até que obrigatória, entender o que ela destruiu. Antes dessa carnificina de 1914, Joe Ronald Reuel Tolkien era um jovem extraordinariamente promissor, de uma forma acadêmica, sabe, na Universidade de Oxford. Tolkien não era um soldado, ele era um filólogo, um amante das palavras e das línguas. Sua grande paixão, na verdade. E algo que ele mesmo descrevia com carinho como seu vício secreto. Ele não só gostava de estudar as línguas antigas, mas sim de criar suas próprias, com gramáticas complexas e histórias internas para cada uma delas. E é muito importante a gente notar que quase todos os elementos fundamentais de sua mitologia, como os elfos, os mitos das primeiras grandes lendas, já existiam de alguma forma antes da sua experiência na guerra. Os primeiros contos e poemas que formariam toda a base do legendário, como por exemplo A Viagem de Eärendil, A Estrela Vespertina, começaram a tomar forma justamente no período entre 1914 e 1915, antes da sua partida para o front. Mas a vida pré-guerra de Tolkien não era apenas de estudos solitários. O verdadeiro centro do seu universo social, intelectual e emocional era um grupo seleto inseparável de amigos. Uma sociedade particular que eles batizaram de TCBS, que eram siglas, que significava Tia Club and Barovian Society. Eles eram 4 mentes, jovens e brilhantes, e todos eles cheios de idealismo. E eles eram o próprio Tolkien, o Christopher, o Robert e o Joffrey. E assim, eles não eram só um grupo de amigos que se reuniam para tomar chá e conversar. Eles tinham uma missão que eles mesmos criaram.
Eles tinham a crença de que eles juntos, através da arte, como a poesia do Geoffrey, a música do Christopher e a literatura do Tolkien, para eles tinham um dever e a capacidade de trazer uma nova luz para o mundo, de injetar mais beleza, mais verdade e mais sentido em uma sociedade em que eles viam como cada vez mais mecanizada. Então, o TCBS era em sua essência mais pura, como se fosse a primeira sociedade do Tolkien. Uma irmandade com seu propósito elevado, um grupo de companheiros que sonhavam em deixar uma marca positiva e duradoura no mundo. Mas a guerra não só aniquilaria esse sonho, mas ela também iria acabar com a maior parte dos membros desse grupo. Esse mundo de otimismo deles, de arte como uma redenção e de amizade como um pilar, estava prestes a ser engolido e afogado pela lama. O Tolkien não foi só um observador que viu a guerra de longe, porque em junho de 1916 ele foi comissionado como segundo tenente e enviado para a frente ocidental integrando o 11º Batalhão dos Fuzileiros. E então, em pouco tempo, Tolkien estava mergulhado no coração de uma das maiores e mais sangrentas guerras que a história já viu. Algo que, na Primeira Guerra, o lugar que o Tolkien estava ficou conhecido como a Batalha de Somme. E a função que ele exerceu no exército era absolutamente importante para a gente entender como a sua perspectiva de guerra era algo único. O Tolkien era o oficial de sinais. Isso significa que ele não passava os seus dias entrincheirado em um único ponto, esperando o ataque do inimigo. Pelo contrário, o trabalho dele era perigoso, porém muito importante e móvel. Ele precisava se deslocar constantemente ao longo da frente de batalha, muitas vezes sob o intenso fogo de artilharia do inimigo, com a meta de estabelecer e manter as linhas de comunicação entre os batalhões. Ele precisava se arrastar pela terra de ninguém ali, aquele espaço que deveria ser algo infernal e devastado, que separava as trincheiras aliadas das trincheiras inimigas. Ele realmente passava no meio do fogo cruzado. Agora, pensa bem no que isso significa. Essa função deu a ele uma visão panorâmica, quase como se ele visse todo o campo de batalha. Por causa dessa função dele, ele viu toda essa vastidão de destruição de uma forma única que ninguém viu. E, consequentemente, ele viu muito tipo de morte. Ele também viu a interação diária entre os diferentes níveis do exército, dos generais aos soldados rasos. Ele viu a guerra como se fosse um sistema, uma máquina inteira e não apenas um fragmento, que normalmente é o que os soldados teriam, né? Onde cada soldado costumava ficar apenas em uma função específica em um determinado ponto, o Tolkien passava por todos esses pontos da guerra, então ele viu tudo. Então, a realidade que ele viu no Somme é quase indescritível em palavras. É algo que, assim, estudando para fazer esse vídeo, apesar de ter achado algo inacreditavelmente horrível, é algo que eu tenho certeza que deve ter sido muito pior o que ele viu do que eu consegui imaginar. A paisagem, que antes eram campos de florestas na França, havia se transformado em um lamaçal perpétuo e pegajoso, que foi criado pela chuva sem fim e pelo bombardeio constante da artilharia. Era um lugar infestado por ratos, que, segundo os relatos, cresciam de tamanho descomunais, se alimentando dos corpos caídos. As árvores que antes pontuavam a paisagem foram reduzidas a tocos carbonizados, estilhaçados, como se fossem garras esqueléticas e negras, apontando para um céu que era permanentemente cinza, encoberto pela fumaça da batalha. E esta era a nova guerra industrial. O barulho na guerra era como se fosse um personagem por si só. Era um rugido ensurdecedor e constante da artilharia, que não parava nem de dia nem de noite. O poder ceifador das metralhadoras transformava homens em estatísticas em questão de segundos. Além, é claro, de novas tecnologias de puro horror, que estavam sendo usadas pela primeira vez na história ali, como por exemplo os lança-chamas e os primeiros tanques, que tem relatos que o próprio Tolkien descreveu eles como bestas de ferro, algo impessoal, indestrutível e ao mesmo tempo monstruosas. Tolkien testemunhou a morte de uma forma industrial, algo anônimo e ao mesmo tempo massivo. Ele viu amigos, companheiros desaparecerem de um dia para o outro.
até que então, em outubro de 1916, ele mesmo se tornou, entre aspas, uma baixa. Afinal, o Tolkien contraiu algo que chamaram de febre das trincheiras, uma doença grave e debilitante, transmitida pelos piolhos que estavam nos uniformes dos soldados. Ele ficou tão doente que ele foi evacuado da frente de batalha e enviado de volta para a Inglaterra para poder se tratar. E assim, por mais terrível e irônico que pareça, essa doença quase que com toda certeza foi o que salvou a vida do Tolkien. Porque a grande maioria do batalhão dele, os seus companheiros que ficaram para trás, foi completamente aniquilado nos meses que vieram a seguir. O Tolkien sobreviveu, porém sobreviveu carregando o peso das memórias e dos fantasmas da guerra. O que ele viu, o que ele sentiu naquelas trincheiras, jamais o abandonaria. E é a partir dessa memória, tanto sensorial e emocional, que a Terra-média começa a tomar a sua forma mais sombria e mais realista e profunda. E é exatamente aqui, nesse ponto do vídeo, que a gente entra no coração do nosso dossiê. Esse é o momento em que a experiência se torna arte. Tolkien pegou as memórias brutais, os sons, os cheiros, as paisagens e as emoções da guerra e as aplicou no mundo dele. Ele usou a realidade mais crua possível para dar o peso, autenticidade e uma verdade inegável ao universo fantástico que ele criou. E vamos começar aqui pelo elemento visual mais direto dele, a paisagem de desolação. A imagem dos Pântanos Mortos, embora seja ficção, é talvez a mais assustadoramente inspirada por imagens reais que o Tolkien carregou durante o Front. Eu quero que, por um momento, você se lembre dessa cena, quando o Frodo, o Sam e o Gollum atravessavam um pântano vasto e traiçoeiro, aonde luzes fantasmagóricas flutuavam. E então, sobre a superfície, eles veem rostos pálidos e preservados de guerreiros caídos em uma batalha muito antiga. Acontece que essa imagem é fortemente inspirada por uma memória direta de Tolkien na guerra. Ele já escreveu e falou sobre eles, os famosos carchos de água e lama pegajosa, que se formavam nas crateras de artilharia, onde os corpos e os rostos dos seus amigos falecidos ficavam bizarramente preservados na água gelada, olhando para cima, com olhos abertos e vazios. E, assim, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e, cara, é complicado imaginar o que ele passou por tudo isso. Agora, já a paisagem de Mordor, por sua vez, com uma terra estéril, envenenada e coberta de cinzas, é diretamente um reflexo da frente ocidental, que é a parte da frente ali da guerra. Porém, para dar um alívio aqui pro vídeo também, é importante a gente lembrar que a guerra não é feita apenas de horror. Ela também é feita de laços humanos, forjados nas condições extremas. E assim, o exército britânico daquela época criava uma dinâmica única, em que eles chamavam assim, que era o oficial e o seu Batman, aonde o Batman era um soldado comum da classe trabalhadora, designado como um assistente pessoal de um oficial da classe alta. E assim, na vida normal do dia a dia, essa diferença de classe, onde um ajuda o outro, seria marcada até com uma certa distância, aonde um tem a classe mais alta, outra a classe mais baixa. Acontece que na guerra, isso acabava se transformando em uma amizade profunda e de dependência mútua. E para mim é impossível ver essa relação de amizade que criam e dependência mútua um do outro e parceria e não enxergar isso como uma base para a relação entre o Frodo e o Sam. O próprio Tolkien, na carta de número 131, validou essa leitura afirmando que o Sam foi modelado a partir dos soldados e esse Batman que ele conheceu, homens cuja coragem e a lealdade o marcaram para sempre. Porém, assim, o Frodo não representa um oficial superior, é mais a parte da lealdade e do Sam como um Batman, e sim focando na relação social da relação entre eles. E essa diferença de classe superada por uma lealdade absoluta forjada nos problemas da guerra é um reflexo dessa experiência militar que o Tolkien teve. Outra coisa que é importante a gente prestar atenção aqui é que a Primeira Guerra Mundial ficou marcada por diversos avanços tecnológicos, como os tanques de guerra, as metralhadoras e toda essa novidade em questão de máquina. E a crítica a esse tipo de poder é um tema recorrente na obra do Tolkien. Vemos isso claramente com o Saruman. Quando ele se volta para o mal, ele se torna a personificação de um tipo específico de mal, o da industrialização desenfreada, que despreza a natureza. Ele destrói a antiga floresta para alimentar as forjas e criar o seu exército.
Essa crítica à modernidade destrutiva, embora não declarada diretamente por Tolkien sobre o Saruman, aparece de uma forma até que explícita e até pessoal no Expurgo do Contado no final do Retorno do Rei, um evento em que ele mesmo em suas cartas associou a sua visão sobre os efeitos da industrialização. Agora, sobre os tanques de guerra, que o Tolkien viu como bestas de ferro, entre aspas, é tentador a gente traçar um paralelo com os dragões da mitologia do Tolkien, como por exemplo Glaurung. Embora o Tolkien nunca tenha feito essa conexão explícita, e isso é até importante a gente pontuar aqui que ele nunca deixou isso escrito de uma forma explícita ou afirmou que eles são um paralelo, os tanques com os dragões. Isso é algo importante de afirmar aqui para que não ocorra uma interpretação errada. Mas enfim, a imagem de uma força mecanizada, impessoal e aterrorizante que esmaga tudo no seu caminho ressoa para mim de uma forma muito poética e parecida com os grandes dragões da Terra-média. A gente deve ver isso mais como uma hipótese interpretativa e não como um fato de que era assim e pronto. Mas a semelhança na função destrutiva é algo fácil de se notar. E agora, antes do ponto mais importante aqui desse vídeo, que é um que eu já tentei gravar umas 3 vezes e eu me emociono, o fato de eu estar falando aqui sobre o Tolkien ser contra a industrialização em grande escala e destruir a natureza para focar na industrialização, galera, eu já vi que isso em alguns outros vídeos gerou até uma certa confusão quando eu citava isso do Saruman, que teve poucas pessoas, mas ainda assim acho que teve uns 2, 3 comentários de pessoas falando sobre comunismo ou sobre ser de direita e galera, não tem nada a ver com isso. Não é porque o Tolkien era contra destruir a natureza e contra a industrialização em grande escala que ele era comunista, tá bom? Até porque o Tolkien era extremamente católico, então o catolicismo em si já é contra o comunismo, mas enfim, não é algo que eu quero aprofundar aqui no vídeo. Agora, vamos realmente para a parte mais importante do vídeo, na minha opinião. E esse ponto é o mais importante porque ele é o ponto mais pessoal e ao mesmo tempo mais doloroso de todos, que é a perda. Como eu falei lá no começo do vídeo, antes da guerra o Tolkien tinha a sua sociedade ali, que era o TCBS, e eles tinham o sonho de mudar o mundo com a sua arte. Porém, a guerra destruiu esse sonho de uma forma brutal. Robb Gilson foi morto logo no primeiro dia de batalha do Somme. O Joffrey, seu amigo mais próximo, que era, assim, sem dúvida o melhor amigo do Tolkien, foi ferido por um estilhaço de granada e morreu dias depois. E pouco antes de morrer, o Geoffrey Smith escreveu a última carta para o Tolkien, e as palavras dessa carta mudaram completamente o propósito da vida do nosso autor. Ele escreveu as seguintes palavras: "Minha principal consolação é que se eu morrer esta noite, ainda restará um membro da grande TCBS para dizer o que eu sonhava, que você diga as coisas que eu tentei dizer, muito tempo depois que eu não estiver mais lá para dizê-las." O Tolkien recebeu essa carta não como um pedido, mas como uma missão sagrada. E a partir daquele momento, a escrita dele deixou de ser um passatempo e tornou como um dever para ele, um memorial para os seus amigos perdidos. E por isso que toda a sua obra, a partir daquele momento, é permeada por um tom de luto e de uma beleza até melancólica. É a origem do conceito da longa derrota, a ideia que mesmo nas vitórias há perda e tristeza. A partida dos Elfos da Terra-média é o maior reflexo dessa tristeza pela beleza que se dissipa. E não é a coincidência que uma das primeiras grandes lendas que ele escreveu, de forma coesa, em 1917, enquanto se recuperava, foi a Queda de Gondolin, a história de uma cidade magnífica, um refúgio de arte, destruída por um ataque brutal vindo de fora. Também tem Barry Lúthien, que também foi concebida nesse período, é para mim a sua tentativa de afirmar que o amor e o sacrifício podem de alguma forma triunfar sobre a morte. Essa conexão entre a brutalidade da guerra e a beleza melancólica da Terra-média é de uma profundidade incrível. Algo bem maior do que eu consigo descrever aqui nesse vídeo para vocês. O Tolkien não só escreveu uma fantasia para escapar da realidade, ele usou a linguagem da fantasia para conseguir processar a realidade mais dura que alguém poderia enfrentar.
E assim, eu não poderia deixar de indicar para vocês, além dos livros, para também assistir o filme que conta a história do Tolkien. Ele mostra muita coisa, principalmente essa relação entre ele e os seus amigos. Então, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir e, por favor, deixar o seu comentário. Eu quero muito que esse vídeo seja algo que vocês gostem, porque, assim, ele é sem dúvidas, até o momento, o meu vídeo favorito do canal. Um que foi tão difícil de escrever quanto de gravar. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e fui!